foi só que ela terminou no meio da tabela do Brasileirão. Ela ganhou 129 milhões de reais e atuou em uma causa e perdeu essa causa na qual ela atuava. Eu diria que todo mundo que é advogado, ou tem um amigo próximo advogado, ou tem um parente advogado, já percebeu que no Brasil não existe esse negócio de império das leis. Não existe mais Estado democrático de direito. Por quê? Porque a lei não importa mais. E não importa mais para os advogados. O que se tornou a profissão de advogado? Um doutor do direito? Não. Mas alguém que faz lobby em tribunal. E se tornou uma carreira muito lucrativa. Os advogados que estão no chat vendo aqui sabem que hoje no Brasil não importa a lei, mas sim o quão próximo, o quão amigo você é do juiz que vai julgar o caso, ou da pessoa que indicou o juiz para essa posição que ele ocupa. Então, o que importa no Brasil não é o direito, mas é o seu relacionamento. Isso é tão admitido que, vejam, quando escolheram o doutor Celso Villardi para ocupar a defesa do presidente Bolsonaro, o que todos os jornais diziam sobre o assunto? Eles não diziam assim, foi escolhido o doutor Celso Villardi, que é um grande e respeitado jurista, com tantos livros publicados, etc. Não. Ele até pode ser, e de fato é uma pessoa digna, não é um mau homem, não é disso que eu estou falando. O meu ponto é o que os jornais diziam. Diziam, ele tem bom relacionamento na corte. Um bom advogado hoje, portanto, é medido pelo tamanho do seu relacionamento com os poderosos. E isso, obviamente, desincentiva as grandes mentes do direito, os grandes juristas. Não vai ter um Rui Barbosa brasileiro. Isso incentiva ao quê? Ao bom jurista? Não. Aos vagabundos bem relacionados. Os amigos do rei, os amigos da corte. E qualquer um com dinheiro o suficiente para participar dessa festa, molhando a mão de quem tem poder. Então, hoje no Brasil, nós retomamos um Estado que não é nem medieval, um Estado absolutista, em que não importa o quão bom seja o seu caso, o quão baseado na lei seja a sua argumentação, o quão correto tenha sido o procedimento que você adotou, não importa. O que importa é o quão amigo do rei ou dos reis você é. E é por isso que esses eventos de advogado, as festas dos grandes escritórios, o Gilmar Palusa, os fóruns internacionais que fazem em Portugal, na Itália, em Washington, em Nova York, o que quer que seja, os convescotes se tornaram a principal atividade de um escritório de advocacia. Todos os grandes escritórios de advocacia hoje vivem disso, sem exceção. No final das contas, portanto, um negócio extremamente lucrativo para essas pessoas. E é impossível lutarmos, nós, pobres coitados, uma guerra contra um grupo que tem tantas pessoas enriquecendo alucinadamente enquanto trabalham tão pouco. Nós sabemos, por exemplo, que a Viviane Bastos de Moraes ganhou uma propina através de um contrato de 129 milhões de reais do Banco Master e se tornou a segunda craque mais bem paga do Brasil, perdendo talvez somente para o Neymar. Essa Neymar é a verdadeira Neymar do judiciário brasileiro, porque não está jogando, não está entregando resultado e mesmo assim está ganhando uma bolada. E eu não falo isso só como uma piada, uma figura de linguagem, não, é sério. Viviane jogou pelo Master muito menos do que o Neymar jogou pelo Santos. Vejam, por exemplo, essa notícia. Escritório da Mulher de Moraes perde única ação na qual defendeu o Master. Não foi só que ela terminou no meio da tabela do Brasileirão. Ela ganhou 129 milhões de reais e atuou em uma causa e perdeu essa causa na qual ela atuava. Agora, percebam que ela perdeu no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Né? Vocês acham que essa causa vai ser levada e recorrida até chegar ao Supremo Tribunal Federal? Sim ou não? O que vocês acham? Que essa causa vai ser recorrida até chegar ao STF ou não? E quando chegar ao STF, onde o marido dela é ministro e o ministro mais poderoso, será que a Neymar da advocacia brasileira vai continuar perdendo? É claro que não. Hoje todo mundo fala
do Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro virou o grande nome na boca do jornalismo. Mas quem é Daniel Vorcaro? Daniel Vorcaro foi um cara que percebeu esse esquema. Daniel Vorcaro foi o cara que percebeu que no Brasil a lei não importa e que ele podia fazer o que ele quisesse desde que pagasse propina suficiente para as pessoas certas e continuasse amigo do rei. Deu certo? Ora, ele enriqueceu espetacularmente através de um banco claramente fraudulento. E o plano dele teria dado muito certo. Muito certo. Não por isso, e eu acho que a gente acabou não colocando aqui, saiu uma reportagem onde diziam que a prioridade número 1 de Daniel Vorcaro era o quê? Garantir liquidez dos seus correntistas no banco, garantir que o banco tivesse ativos limpos, garantir que houvesse credibilidade. Não, a prioridade número 1 de Daniel Vorcaro, segundo os jornais, é uma pena eu ter esquecido de colocar essa reportagem aqui, a prioridade número 1 era pagar Viviane Barros de Moraes. E o plano dele teria dado muito certo. Deu muito certo durante muito tempo e teria continuado a dar certo. Ele teria sido salvo, inclusive, por uma operação junto ao BRB. Ah, parece que está na pauta. Se tiver na pauta, bota aí na tela enquanto eu estou falando. O plano dele teria dado muito certo e ele teria salvo em uma operação com um banco público, que era o Banco Regional de Brasília. Só que o problema não foi que a lei funcionou, o Banco Central percebeu quem era André Esteves, as coisas funcionaram. Não. Ou André Esteves, estou falando, Daniel Vorcaro. Vou falar do André Esteves aqui. O que aconteceu foi que alguém, justamente um concorrente mais bem relacionado e mais poderoso que ele, alguém com mais influência na corte, entrou em conflito. Ah, tá aqui, ó. Aliás, a reportagem é inclusive da excelente Malu Gaspar. Ah, não, essa é a derrota da mulher de Moraes na defesa do Banco Master. É que está abaixo na reportagem. Entendi. Eu vi uma reportagem em algum jornal dizendo que a prioridade número 1 do banco era o pagamento dele. Isso foi uma manchete por si só. É que a gente realmente, eu esqueci na hora de bater a pauta com vocês, de lembrar dessa notícia. Então o que aconteceu com o Vorcaro? Ora, Vorcaro entrou em conflito com um cara mais poderoso que ele, que é o André Esteves. Um desses caras que no Brasil consegue tudo o que quer, porque é muito mais amigo dos reis. Acho que talvez o único que esteja no mesmo patamar do Esteves no Brasil seja a JBS. Então são essas as pessoas. Se você molhar a mão das pessoas certas, ou dos seus familiares, ou melhor, através dos seus familiares, as portas começam a se abrir para você. E isso não é restrito ao Vorcaro. Esse que é o meu ponto. Não é restrito ao Vorcaro. Vorcaro foi apenas um que foi pego num fogo cruzado. Ora, vejam, por exemplo, que o ex-sócio do Vorcaro, o Maurício Quadrado, fez basicamente a mesma coisa, como reportou o Estadão. Nós trouxemos a reportagem um tempo atrás sobre o quanto que Vorcaro e o Master pagavam para advogados, 300 e tantos milhões. E agora vejam essa. Fundo ligado a ex-sócio de Master e a REAG tem 122 milhões de reais em despesas com advogados sem comprovação. 122 milhões de reais em despesa com advogado sem apresentar um único documento que comprove os serviços prestados. São 122 milhões de reais
distribuído para pessoas que nem sequer precisam trabalhar para receber. E será que esses advogados foram contratados porque são bons advogados ou porque são parentes ou amigos de pessoas importantes? Quantos desses advogados não têm parentes, não digo no STF, mas nos tribunais regionais federais ou no Superior Tribunal de Justiça e, claro, no próprio Supremo Tribunal Federal? Que escândalo! Escândalo que está acontecendo no Brasil. E nós nunca imaginávamos, quer dizer, eu por um acaso venho chamando atenção disso há muito tempo, mas muitas das pessoas não imaginavam o grau de putaria que viraram os escritórios de advocacia no Brasil. E aí você me pergunta por que a OAB não se manifesta contra os abusos? Ora, a OAB tem até um post da Transparência Internacional reclamando disso hoje. A OAB foi a que mais deu força para isso. A OAB é composta por advogados que fazem parte do esquema. O esquema pago com o seu dinheiro.